Paz Deus, paz e graça, paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Hoje quero falar de um assunto bastante debatido nos meios teológicos, que é a respeito do livro de Gênesis, no capítulo 6, né? Existe um questionamento bastante grande a respeito de quem eram os filhos de Deus, que está escrito ali no Gênesis 6, especificamente no versículo 2, né? Para começar, existe no mínimo aí pelo menos três posições a respeito de quem eram os filhos de Deus descrito ali no Gênesis 6, né? A primeira posição são aquelas pessoas que defendem que os filhos de Deus escrito ali no Gênesis 6 eram seres angelicais, ou seja, anjos caídos. Uma segunda posição são aquelas pessoas que acreditam que os filhos de Deus em Gênesis 6 eram reis e homens poderosos daquela época, né? Pessoas de elevada posição social e que tinham um certo domínio ali sobre as pessoas daquela época. E uma terceira posição que os filhos de Deus em Gênesis 6, a partir do verso 2, eram as pessoas, os descendentes da linhagem de Sete, né? Os filhos de Deus, aquelas pessoas que defendem que os filhos de Deus eram reis ou homens poderosos daquela época, no meu ponto de vista está descartado porque não tem no contexto ali do capítulo 6, não fala nada sobre isso, que os filhos de Deus eram homens poderosos, né? Reis, pessoas de elevada posição social. Então eu vou descartar essa segunda posição, tá? E o que fica bastante, se você observar nos meios teológicos aí, os debates nas rádios, nas televisões e também na internet, no YouTube aqui, você vai ver que a maioria dos debates fica entre seres angelicais e pessoas da descendência da linhagem de Sete, tá? Então eu vou me deter nessas duas posições aqui. E da onde surgiu então essa ideia de que os filhos de Deus eram seres angelicais que tiveram ali relações sexuais com as mulheres ali daquela época, e no contexto de quem acredita nessa posição, nasceram ali então os nefilins, ou os gigantes daquela época, né? Vale lembrar que 300 anos antes de Cristo, a ideia era de que os filhos de Deus eram realmente homens, tá? Não tinha essa ideia de que os filhos de Deus eram seres angelicais. Os judeus, eles acreditavam, 300 anos antes de Cristo, que os filhos de Deus realmente eram pessoas comuns, normais, inclusive da linhagem de Sete. Logo após, ali no período intertestamentário, né? Surgiram vários livros apócrifos e pseudo-epígrafos, né? E dentre esses livros aí, um deles em destaque, que era o livro de Enoque, né? E dentro da escrita desse livro de Enoque, eles enfatizam e descrevem ali os filhos de Deus como sendo seres angelicais. Então, a partir desse momento aí, daquele período intertestamentário, principalmente os judeus ali, os judeus esotéricos, né? Eles acreditavam que a partir desse momento aí que os filhos de Deus, descrito no livro de Gênesis, eram realmente seres angelicais, ou seja, anjos caídos que caíram e conviveram aqui entre as pessoas e acabaram se apaixonando pelas mulheres e tiveram relações sexuais com ela, tá? A outra posição, no caso, seria então que os filhos de Deus seria da linhagem de Sete. O que acontece? Essa posição de que os filhos de Deus eram seres angelicais, ele fica um pouco controverso, né? Por quê? Porque se você utilizar uma das regras da hermenêutica aqui, que é
entender o texto dentro do seu contexto. Você vai perceber ali que dentro do contexto não se fala de seres angelicais e nem de anjos, né? Inclusive o contexto ali, o juízo de Deus. O que era o juízo de Deus? Devido à corrupção do gênero humano. O juízo de Deus, então, era o dilúvio, né? E esse juízo de Deus não era contra os anjos, mas eram sim contra os seres humanos. Eu vou tentar explicar melhor para você aqui, lendo aqui a própria palavra de Deus, para a gente poder entender o contexto dessa passagem. Então vamos lá, eu vou ler aqui e eu vou pontuando aqui os pontos mais interessantes, mais importantes aqui sobre o assunto que nós estamos falando, tá? Então, capítulo 6 de Gênesis, tá? A corrupção do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra. Então, aqui já está um ponto interessante para nós poder entender esse contexto aqui, tá? Não falou de anjos, tá? Mas está falando de homens. Que os homens começaram a se multiplicar na face da terra. Versículo 1, tá? Versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então, olha só. O Senhor está entristecido com o homem aqui. E ele disse: o meu espírito não vai contender contra quem? Contra os anjos? Não. Contra os homens, tá? No versículo 5 aqui, ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração só era má continuamente. Ou seja, então, o Senhor viu que há maldade no coração do homem, não de anjos, tá? Aqui no verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem e não os anjos sobre a terra. E pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Ou seja, gente, se você pegar o contexto geral aqui do capítulo 6, vocês vão perceber que a corrupção do gênero humano, ou seja, as duas descendências, tanto de Caim quanto de Sete, elas se manteram fiel aos exemplos dos seus antepassados. O que significa isso? Que a descendência de Caim, ela se manteve corrupta. E a descendência de Sete se manteve santa, porque a partir de Sete começou ali a se fazer adoração, inclusive adoração pública ao Senhor. Então o que aconteceu? Os filhos de Deus, que eram da linhagem de Sete, viram que as filhas dos homens, olha só, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, ou seja, os filhos da linhagem de Sete, viu que as filhas dos homens, que era da linhagem de Caim, eram formosas e tomou elas para si mesmo. Então, devido a essa conjunção humana, começou a se multiplicar a corrupção do gênero humano. E a partir daquele momento, o Senhor se entristeceu por ter feito o homem. Então, gente, dentro do contexto aqui que nós vimos, dentro desse capítulo de Gênesis 6, mostra para nós que Deus se entristeceu não com os anjos, mas se entristeceu com os homens. Portanto, aqui, tá? No meu ponto de vista, os filhos de Deus, descrito aqui no Gênesis 6, no meu ponto de vista, se refere às pessoas da linhagem de Sete, tá bom? E outra coisa que eu queria falar para vocês também, é que a Septuaginta, que ela foi escrita 300 anos antes de Cristo, ela traduziu essa expressão Bnei Ha Elohim, que significa filhos de Deus, em Gênesis 6,
2, no caso no hebraico, eles traduziram para o grego no Gênesis como sendo filho de Deus. Já essa expressão filhos de Deus, lá no livro de Jó, capítulo 1, no verso 6, e no capítulo 2, verso 1, eles traduziram essa expressão filhos de Deus como anjos de Deus. Porque no contexto eles entenderam que os filhos de Deus em Gênesis 6, 2 se referia a seres humanos da linhagem de Sete. Já lá em Jó, no livro de Jó, que também cita os filhos de Deus, então eles entenderam dentro daquele contexto ali que aqueles filhos de Deus sim eram anjos, seres angelicais. Tá bom? Então fica aqui uma contribuição desse tema aqui bastante polêmico e bastante debatido aí nos meios teológicos. Deixei aqui a minha contribuição, tá? Se você gostou desse vídeo aqui, gostaria de fazer um pedido para você, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu comentário, coloca aqui se você gostaria de saber mais alguma coisa sobre algum outro tema bíblico, e na melhor oportunidade eu vou trazer aqui sim outros temas, além dos reviews de Bíblias e livros que eu já trago aqui no canal. De vez em quando eu vou trazer aqui alguns temas bíblicos para ser discutido dentro do nosso canal também, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima.